em cumprimento ao disposto na Resolução 079/2007, regulamentada pelo ato da mesa número 003/2007, iniciaremos os procedimentos relativos à instalação do programa Tribuna Livre, designado para hoje. Informamos que hoje fará o uso da tribuna a senhora Elisa Selvo Chaves, com o tema Política Cultural. Preliminarmente, gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos. O objetivo deste programa é assegurar ao cidadão bertioguense o direito à livre expressão e à apresentação de ideias que visem a melhoria das relações entre a população e os entes administrativos constituídos. As ideias expostas durante o programa Tribuna Livre poderão, de acordo com a conveniência e oportunidade, dar origem a projetos de lei, se a legislação assim o permitir, minutos de projetos para encaminhamento ao Executivo, quando o assunto exigir iniciativa do prefeito, ou indicações por parte de qualquer vereador da Câmara Municipal de Bertioga. O uso da palavra deve obedecer aos princípios éticos morais, vedando-se o uso de expressões chulas e caluniosas, contra a moral e os bons costumes ou ofensivas a outrem. O orador é o responsável por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio de sua fala. O assunto a ser abordado deve ser restrito às questões municipais de Bertioga. O programa será gravado na íntegra, sendo uma cópia entregue ao orador e outra arquivada nesta casa. O orador vai dispor de 10 minutos para a sua exposição, não sendo permitido a partes ou participação da plateia. Realizados os esclarecimentos necessários, convido a senhora Elisa para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra, por 10 minutos, com o tema Política Cultural. Com a palavra. Obrigada a todos pela presença, pelo convite, pela oportunidade, pela paciência de estar aqui ainda, né? Os temas que vão ser tratados, conselhos municipais, cultura, eles normalmente não geram nenhum conflito. Ninguém levanta bandeira contra a cultura, ninguém levanta bandeira contra um conselho municipal. O que faria disso aqui a coisa mais fácil do mundo, né? Tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil que fica difícil. Porque, no fim, tudo que é tudo vira nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando levanta bandeiras não polêmicas. Enquanto existe polêmica, o conflito, às vezes a coisa fica um pouco mais fácil. Mas vamos lá com as nossas ideias, né, de políticas culturais. Bertioga está prestes a sediar a sua primeira conferência municipal de cultura. Coincidência absoluta, mas é amanhã a nossa conferência, né? Começa às 8 horas da manhã. E, nessa conferência, a gente vai ter a oportunidade de discutir a Bertioga que a gente tem e a Bertioga que a gente quer. A sociedade civil vai tratar, através dos eixos que já foram propostos pela Conferência Nacional, a nossa trilha cultural. Mas fácil assim, né? Nós vamos chegar lá, vamos decidir tudo que nós queremos. Nós queremos cultura. O que é cultura, né? A gente fala tanto, discute tanto, mas é um conceito muito mais falado do que entendido. No dia a dia, a gente entende cultura como uma atividade humana. Então, saúde, a gente pode falar de saúde de planta, saúde dos animais. Na questão cultural, nós somos únicos. Os seres humanos são os únicos que produzem a cultura. Através de ideias, um grupo de pessoas pensando da mesma forma constituem a cultura daquele grupo. Ou objetos característicos, a gente consegue, vendo um objeto, a gente sabe a época, sabe a que cultura ele pertence. As leis, as crenças morais, todo tipo de conhecimento, as formas de convívio social que compõem também determinadas comunidades. Então, é através da cultura que a sociedade vai decidir que tipo de educação que ela quer, como que ela vai promover a mobilidade e a inclusão, como que nós vamos tratar a nossa saúde e como que nós vamos ser representados na sociedade, que tipo de eleição a gente vai ter, quem vão ser os nossos representantes. Um povo, dependendo da cultura que ele tenha, é a forma como isso vai ser estabelecido. Cultura também é saber e é fazer. Eu posso não saber ler e escrever,
Mas se eu tenho conhecimento de 30 pratos típicos e onde eu vou pegar aquelas ervas que eu domino e consigo colocar isso, ninguém vai poder me dizer que eu não tenho cultura só porque eu sou analfabeta. Aquela cultura já está estabelecida, me pertence e pertence ao grupo que vai estar comigo, me prestigiando ou usando esse meu saber e esse meu fazer. A cultura também é relativa ao autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu tenho cultura. E eu sei como colocar isso na forma da minha identidade, da minha imagem. Então, identidade está totalmente relacionada à cultura. E, agora, deixando para o fim, né, para dar mais ênfase, cultura é geração de renda. É a parte que interessa a todo mundo, né? Com tudo que a gente falou, cultura também traz dinheiro, tem impacto no produto, no PIB, né, no Produto Interno Bruto. E queremos nós que tenha impacto também na felicidade interna líquida, né, por mais que o dinheiro seja importante nesse contexto. E aí a gente se vê no momento em que o país se levanta, faz uma série de movimentos, alguns com nome e sobrenome. Então, a PEC 37 acabou de ser arquivada, né? 9 votos a favor, 400 e trelelê contra, porque a população, nesse momento, sabia exatamente o que ela queria. Colocou um nome no movimento. Agora, muitos desses movimentos são um nó que está na garganta e está difuso, está uma coisa difuso, confuso, sei lá mais que fuso, né? E as pessoas não conseguem manifestar. Quando você entra numa conferência, e nós vamos puxar a sardinha para a Conferência Municipal de Cultura, existem rotas, metas. Então, a gente pega toda essa inquietação, imagino como seja na Conferência da Juventude, né? Inquietação é pouco. Mas a gente coloca essas inquietações no papel, e disso a gente faz uma jornada, um passo a passo do que a gente tem hoje e o que a gente quer dos próximos 20 anos, que são as metas culturais nacionais, né? A gente faz o planejamento já para os próximos 20 anos, podendo mudar isso na hora que for necessário, na hora que a realidade mudar. E aí, com todos esses movimentos, a gente, às vezes, fica falando, nossa, puxa vida, né? Se ficar, o bicho come. Se eu correr, o bicho pega. E esquece que, se eu olhar, o bicho some. É olhar lá, ver quais são os problemas, né? E traçar uma solução que não seja imediata, que não seja simplista, porque a gente sabe que para todo problema complexo tem uma solução muito simples e totalmente inadequada, que não vai funcionar nunca, né? E os conselhos entram nesse contexto como uma forma de participação democrática total, a governança colaborativa. A sociedade civil participa do conselho, juntamente com o poder público, para encontrar essas soluções. E, nesse momento, a gente tem que provar para a população, para a sociedade civil, o quanto é importante ter essa convivência. A gente acabou de ouvir desabafos, não sei se eu posso chamar assim, de vereadores que não se conformam de repente, terem transposto uma barreira que os tornou diferente do cidadão. Né? Continua pagando imposto, continua precisando de hospital, continua andando de ônibus, e ficou diferente. Porque, de repente, algumas pessoas não conseguiram entender que, se não trabalhar junto, não vai funcionar. Aí, não sei se alguém tem um conhecimento melhor que eu do idioma grego. Na República Grega, existiam já pessoas que não se importavam a mínima com o vizinho. Elas estavam focadas na própria ponta do nariz, no próprio umbigo. E essas pessoas, o termo grego já abrasileirado, seria o idiota. É o id, que só pensa nele, né? O idiota é a pessoa que não se importa com nada que é público. Não sei se vocês podem participar, mas se alguém quiser chutar o oposto de idiota, pessoa que se importa com o que é público, qual seria a palavra? É político. Em grego, alguma coisa parecida com politikó, né? Mas é o político, é aquele que se preocupa com tudo que é público. Quando nós levarmos a sociedade inteira a entender que política é simplesmente se preocupar com o que é de todos, talvez a vida da gente fique mais fácil. E queremos esperar que uma participação em conselho seja o começo disso, né?
uma forma da cidadania deixar apenas de ser um direito para se tornar realidade. Enquanto aqui a gente está em Bertioga, pensando no que é cultura em Bertioga, no que é a identidade de Bertioga, a gente percebe que essa identidade ainda não está tão definida. A gente fala em cultura caiçara, aldeia indígena, mas ainda não conseguimos traçar o que é o bertioguense típico. Será que é o aposentado, né, que veio para cá? Será que é só quem nasceu aqui? Quem escreve sobre Bertioga? Quem é esse bertioguense típico? Onde anda? Onde foi parar a identidade de Bertioga, que a gente quer mostrar como imagem para poder estabelecer a nossa cultura? A gente pode começar, primeiro, desmistificando algumas caricaturas, né? Uma delas, a mais cruel, talvez, Bertioga nada dá certo. Bertioguense é um povo folgado. Bertioguense não trabalha. Bertioguense não se envolve, não se importa. Enquanto esse mito sobreviver, é óbvio que algumas profecias têm o dom, né, de se autorrealizarem. Enquanto ninguém lutar contra esse tipo de mito, nada vai acontecer mesmo. A gente teve uma experiência bastante interessante no Conselho de Políticas Culturais, de achar que nós poderíamos trazer a Fundação Bienal, através do seu educativo, para promover um encontro de arte contemporânea em Bertioga. Óbvio que nós ouvimos, Bertioga não rola. Arte contemporânea em Bertioga, nem pensar. A Fundação Bienal pede um mínimo de 100 pessoas. Imagina 100 pessoas em Bertioga se preocupando com isso, e com arte contemporânea, não vai rolar, não vai dar certo. Graças a Deus, a gente tem problemas sérios de audição, não pretendemos curá-los, né? Então, ninguém deu ouvido e o resultado foi 200 pessoas meio que se amontoando, um secretário de Turismo e Cultura sentado no chão durante 3 horas, mas querendo participar do Educativo Bienal, e a gente percebeu que o povo de Bertioga se importa, sim, precisa ser mobilizado para coisas que realmente interessem, para coisas que tragam resultado. As coisas funcionam, e depois dessa primeira experiência, a gente agora acredita mais ainda que vai funcionar. Pode demorar, né, uma lei da ficha limpa, de repente demora um pouquinho mais, mas ela acontece. Então, como que funciona esse conselho? Todas as últimas quintas de cada mês, o Conselho de Políticas Culturais se reúne. Como em Bertioga nada dá muito certo mesmo, né, ele se reúne com quórum, uma vez só que houve um problema e não deu quórum, e com um número muito expressivo de participantes, de ouvintes, convidados, 20, 30 pessoas. Considerando o tamanho da Casa dos Conselhos, lá dá para ter ideia do que vira. Qual que é a importância de ter tantos ouvintes? Justamente esses ouvintes, eles vão ser os conselheiros, os membros de amanhã, o presidente do Conselho de Políticas Culturais de amanhã. Aí vamos descaracterizar mais um mito, né, de que a gente tem que ficar eternamente no Conselho, porque nunca vai ter ninguém para substituir. Vai sim, tem gente interessada. Agora, tem que convidar, tem que chamar, tem que explicar o que está acontecendo lá. As pessoas vão, participam, são ouvidas, têm voz e vez no Conselho. Então, toda última quinta do mês, às 17 horas, a gente está lá para receber de braços abertos políticos de todos os tipos, né? Aqueles que realmente se importam com o seu vizinho, com o que acontece na coisa pública, né? Na res pública. E hoje, os maiores desafios, e não são pertinentes a Bertioga, a gente está falando de desafios culturais nacionais, são assegurar a elaboração de políticas públicas de cultura como políticas de Estado, para elas não se extinguirem ao final de cada gestão, e viabilizar as estruturas organizacionais, recursos financeiros e humanos compatíveis com a importância da cultura para o desenvolvimento do município. Com esse desafio em mãos, que não é só nosso, não é só aqui do município, o Conselho também resolveu utilizar a ferramenta mais adequada, mais eficaz para responder a esses desafios, através de uma gestão compartilhada entre o poder público e a sociedade civil,
e desenvolver o Sistema Municipal de Cultura, que normalmente ele é colocado de cima para baixo nos municípios. O executivo elabora na mesa de algum funcionário muito ocupado, burocraticamente, faz o Sistema Municipal de Cultura para cumprir tabela, aquilo passa pelo Legislativo, o Legislativo aprova e a sociedade engole. Aqui em Bertioga, como nada dá certo mesmo, né, a gente fez o contrário. Mobilizamos a sociedade, houve a formação de um grupo de trabalho, junto com os membros do Conselho, e o Sistema Municipal de Cultura foi desenvolvido. Ele já foi elaborado e agora está com a cara dessas pessoas que desenvolveram. Vai ser entregue para o prefeito, se tudo acontecer direitinho amanhã na conferência, o prefeito faz as modificações que forem pertinentes, tendo em vista as condições do executivo, vem para cá e vocês vão ter a oportunidade de analisar um documento que é o espelho da população. Todas as modificações que foram necessárias, a gente vai estar no Conselho, aguardando por vocês, viremos aqui para discutir o que for necessário alterar. Mas, basicamente, vocês vão receber um documento que já reflete os anseios culturais da população. Não vai ser um trabalho que sai do topo da pirâmide para a base. É o contrário disso. Passando esse momento de conferência, na próxima reunião, agora já quinta-feira, a gente vai rever a própria lei que criou o Conselho. Essa lei é de 2011, teoricamente recente, mas já está defasada. Vocês também, em vez da gente vir aqui simplesmente cobrar que a lei seja refeita, né, e perguntar, escuta, vocês não viram? Né? Afinal de contas, eu acho que vocês ficam aqui o dia inteiro. A gente vai trazer a lei já com a carinha nova, para que vocês usem das suas atribuições para fazerem as revisões que acharem pertinentes, mas com a chancela já do Conselho. Então, acreditamos que isso possa simplificar bastante a vida de todo mundo. E, com os resultados da conferência, vamos partir aí para o Plano Municipal de Cultura, que é uma coisa bem mais longa, exige diagnóstico, e, com certeza, vai ter muito trabalho para muita gente, né? Quem tiver mesmo interesse em que a cultura se posicione aqui no município, com certeza vai poder pôr a mão na massa, né? Não temos dúvida. Os poderes públicos não estão aqui para resolver os problemas sozinhos, então a população, a sociedade civil, os conselhos vão estar sempre do lado de vocês. Na medida do possível, construindo pontes, sempre que necessário, eliminando os muros para que o trabalho seja compatível com o que a gente espera. E aí nós vamos trazer todas as propostas, gerenciar as soluções que vocês encontrarem também. E agora, a palavra que deixa todo ouvinte muito feliz, que gera aquele sorriso em todos, né? Finalizo dizendo, né, com a solicitação de que essa Casa de Leis se propõe a verificar a possibilidade da criação de uma comissão voltada para assuntos culturais. No nosso entender, é claro que é a coisa mais importante do mundo, agora vocês vão ver qual que é a possibilidade de que isso seja criado, de que exista uma comissão. O Conselho já existe. Existe? Então, que haja divulgação, a gente ia pedir isso no tocante a todas as comissões que se encontram em andamento, que a gente consiga ter transparência quanto ao agendamento desses trabalhos, os assuntos tratados, os resultados, consideradas as questões de sigilo, mas que isso seja aberto à população, que a gente consiga acompanhar. Então, por hoje, agradeço a paciência de vocês todo esse tempo, né, vocês terem conseguido ficar de olho aberto, e o Conselho de Políticas Culturais está à disposição da população, dos vereadores e de quem quiser aparecer e levar sugestões. Obrigada mesmo. Vai ser onde a conferência amanhã? Onde que vai ser a conferência amanhã? A conferência vai ser na Casa da Cultura. Ela foi divulgado que seria no anexo da Prefeitura, mas vai ser na Casa da Cultura. Bem lembrado. Amanhã às 8 horas. 8h30.
Oi, 8h30 começa a inscrição dos participantes que quiserem votar e os delegados vão poder se inscrever até meio-dia, os participantes das 8h30 às 9h30. Quem quiser se candidatar como delegado para representar na estadual, pode se inscrever até meio-dia. E a conferência vai o dia todo, à tarde, a discussão dos eixos. Nós vamos ter presença de representantes do Ministério da Cultura para explicarem como que está a situação no Brasil e pretendemos sair com propostas bem relevantes para ir defender lá na estadual e no nacional. Sim. Parabéns. Obrigada, de novo. Finalizada a exposição da oradora, encerramos os trabalhos relativos ao programa Tribuna Livre de hoje. Uma boa noite a todos.